Vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial, para depois recebermos a explanação da nossa amiga, que carinhosamente veio à nossa casa, a Estela. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga dessa casa que hoje nos recebe. Que as palavras da nossa amiga Estela possam encontrar um terreno fértil em nossos corações, para que essas palavras possam ser refletidas, praticadas e que a gente consiga realmente fazer aquilo que é o nosso objetivo aqui, a reforma íntima. E que ao deixarmos essa casa, que nós possamos levar um pouquinho para cada um daqueles que ficaram lá, um pouquinho do amor, um pouquinho de toda essa energia que a gente recebe aqui, que vem buscar carinhosamente, que a gente possa levar para todos em casa. Que assim seja. Boa noite, gente. Prazer estar aqui nessa casa. Meu nome é Estela, sou lá de São José do Rio Preto e eu sou evangelizadora nas quintas-feiras há muitos anos. Então é difícil a gente abrir a agenda e deixar a turma lá, né? E hoje nós fizemos essa exceção e eu estou muito feliz de estar aqui. Que Jesus possa nos abençoar. A energia dessa casa maravilhosa, muito gratificante estar aqui mesmo, que a gente possa sair daqui muito melhor, levando um pouquinho dessa energia que faz parte de nós que frequentamos, mas levando essa energia que os benfeitores já prepararam nessa casa lá, para o nosso ambiente familiar, para o nosso trabalho. E a doutrina espírita, vou falar um pouquinho hoje, na verdade, eu vou até contar para vocês, que eu mudei o tema, eu ia falar de egoísmo. Aí eu entrei na casa e falei com meu marido, não vou falar de egoísmo hoje não. Mudou. Eu vou falar hoje sobre algumas práticas, ser espírita, dentro e fora. Práticas que nós temos ou que nós poderíamos ter, mas que nunca foi falado abertamente. E por que eu faria isso também? Eu gosto muito quando eu vejo o Evangelho, porque quando as pessoas elas chegam na nossa casa espírita, como chegam aqui também, e passam por um atendimento fraterno, uma das primeiras coisas que a pessoa que vai te atender pergunta, no meio do seu desconforto, no meio do que você está vivendo, você faz evangelho no lar? Porque o evangelho é assim, é como se eu pegasse esse livro na mão e falasse, por que o espírita tem esse hábito de fazer evangelho no lar? Porque daqui sai uma ferramenta para a gente poder ser capaz de ser feliz da maneira mais rápida possível. Então, daqui, quando eu abro o Evangelho, a pessoa está tudo escangalhada, gente. O que é uma prática espírita de entendimento? O que é o tal do fazer o Evangelho? A gente encontra no livro, nos domínios da mediunidade, a gente encontra no livro Mensageiros, que é tudo aqueles livros das obras que começaram com o Nosso Lar, que inclusive agora vai virar filme. Eles vão chamar de Nosso Lar 2, mas na verdade é do livro Mensageiros. E o terceiro da obra, inclusive, só para abrir um parênteses aí, se chama Missionários da Luz. Esse terceiro livro é um livro que ele é considerado das 10 obras espíritas, uma das mais relevantes. De todas que a gente tem, só Chico tem mais de 600. Então a gente imagina, você pegar 10 livros e Missionários da Luz está nesse pacote. E aí, o que é o tal da minha... Sou espírita e vou fazer esse tal desse evangelho. Quando você está com um problema, não é estudar o evangelho, é abrir aleatoriamente. Isso daí foi mostrado para nós numa obra de Chico, nos domínios da mediunidade. Não, no Mensageiros, a Dona Isabel é uma viúva com seus filhos, uma menina dela apresenta um problema. E ela vai e fala para a menina assim, pera filha, já já a gente vai compreender isso melhor, vamos fazer o nosso evangelho. Quando a menina abre o evangelho, o benfeitor coloca a mão sobre as mãos da menina e abre exatamente onde ela estava precisando, sobre a dúvida que ela estava vivendo. Isso acontece na nossa casa. Isso acontece com os atendimentos que nós fazemos nas casas das pessoas. A pessoa liga para a gente e fala assim, eu queria te contar que está acontecendo isso e aquilo. Eu falo, não conta não. A gente vai aí fazer o evangelho. O próprio evangelho, o próprio benfeitor vai abrir a mensagem onde for necessário. E acontece da gente abrir, começar a ler, começar a chorar, porque é justamente aquilo que estamos vivendo.
Então, a prática da doutrina espírita na nossa vida é para salvação. E eu tenho que entender o porquê disso. E eu tenho que estar aberto a isso. Eu não sei se tem alguém aqui de primeira vez, mas o que acontece com uma pessoa que sai de casa, se dispõe a vir 1 hora aqui na palestra, entre tomar banho e o trajeto, você tirou 1h30 da tua vida para coisas que você não vai ganhar nada material. É que ainda às vezes você ganha um anunciozinho, toma um copinho de água e isso é matéria. Do resto, mais nada. E por que a gente vem? Porque estamos abertos a um conhecimento de vida eterna. Só que existem pessoas que vão levar um chacoalho na palestra, às vezes, no estudo, no próprio livro dos Espíritos que estudo, saio da minha casa, vou estudar o livro dos Espíritos. De repente, chega uma mensagem lá das leis morais, da lei de sociedade, que você assusta porque você está fazendo tudo errado. Pode ser que a pessoa desista ali. Então, abrir o Evangelho é um código, às vezes, de dar uma mensagem que não vai ser muito confortável, porque você está acontecendo na tua vida. Mas a gente continua. Porque quando eu abro e eu estou pronto para aquilo, vem a mensagem, me chacoalha uma mensagem, por exemplo, que eu estou vivendo um problema. Eu abro e caio na mensagem, paciência, afabilidade e doçura, perdão das ofensas. E não é aquilo que você quer. Você quer uma mensagem falando mal do outro. E abre perdão das ofensas e fala, ixi, caramba, tá bom, mas é isso que o Evangelho faz conosco. O que mais a gente pode entender de doutrina espírita? Que são coisas repetitivas. A gente pode entrar aqui, ali na frente tem um caderno escrito encarnado e desencarnado. E uma caneta do lado. Por que com tanto trabalhador que a casa tem, com tecnologia, que eles têm computador que eu fui lá ver, não tem ninguém sentado ali na frente, esperando você falar o nome para ela digitar? Casas que tem mais de 500 palestristas sentados assistindo a palestra, poderia fazer isso também. Por que tem sempre o velho caderninho com uma canetinha do lado? A doutrina espírita, a própria introdução do livro dos Espíritos, você encontra lá. Duvide, questione, não aceite todas as verdades, mesmo que venha do Espiritismo. Porque é duvidando que a gente vai além. Então, eu passo por esses caderninhos e me pergunto, por que esse povo não inventa um negócio mais tecnológico, gente? Está lá aquele velho caderninho, porque doutrina espírita é filosofia, ela é religião e ela é ciência. Na ciência, nós descobrimos em estudos da neurologia que quando você tem o processo manuscrito, você visualiza o que você está escrevendo. Se você digitar Jesus, você vai decodificar J-E-S-U-S. Se você escrever Jesus, você vê Jesus na sua mente. Ou seja, tô com a minha avó doente. Maria, M-A-R-I-A, está em tal hospital. Não saiu nada de você. Agora, se você faz a avó Maria, que está no hospital, com problema no estômago, saiu de dentro de nós uma intenção. Porque eu visualizei a avó Maria. E aí, eu encontro ali o caderno de encarnados e desencarnados. E os desencarnados, o que eles podem ganhar de melhor nosso aqui, são duas coisas. Você fazer um bem e oferecer para eles esse bem feito. Porque muitas pessoas desencarnam, a maioria de nós, quando vê alguém voltando para o mundo espiritual, você se pergunta, como foi o último dia com essa pessoa? Se era um conhecido, você pensa, nossa, eu encontrei, a gente tomou um café, como foi o seu tchau? E sempre ficou alguma coisa a dizer, sempre ficou uma coisa, eu podia ter falado que eu gosto dessa pessoa. E aí ele vai para o mundo espiritual. E nós, na doutrina espírita, a gente sabe que está no mundo espiritual, mas pode receber uma mensagem nossa. E qual é a forma de receber uma mensagem nossa? É fazer uma prece por essa pessoa. É lembrar dessa pessoa em lugares onde tem mensageiros. Por exemplo, uma casa dessa. Tem um caderno ali escrito desencarnado. O que eu posso fazer? Escrever o nome de um desencarnado ali. E essa pessoa vai receber com certeza. Se a gente tem um aparelho grosseiro desse, eu consigo falar com uma pessoa lá no Japão, você imagina o que a gente pode fazer com a força da oração, que segundo Chico Xavier e Emmanuel, é a maior força do mundo, do universo. Então eu posso atravessar várias barreiras. A gente vê isso daí no livro Nosso Lar, e não tem no filme isso, gente. Quem assistiu o filme
essa parte não tem. Quando ele vai para a casa dele visitar a esposa dele, que já está casado com outro, que ele estava há 9 anos já no mundo espiritual, a amiga dele que ficou lá no território que chama Nosso Lar, que dizem que é uma colônia que está acima do Rio de Janeiro, ela fala assim, olha, se você precisar de alguma coisa, basta você mentalizar o meu nome que eu apareço. Ah, precisar de alguma coisa? Ele chegou lá, no quarto, do lado que ele dormia, estava um ser dormindo, que era o segundo casamento da esposa dele. Ele não estava preparado para isso, ele estava preparado para receber uma família que estava chorando ainda a morte dele. O desencarne, ninguém nem falava o nome dele, não tinha um retrato com ele lá na sala, não tinha. Então, naquela hora, ele caiu muito e ele chamou essa amiga dele em pensamento. E ela veio de imediato salvar ele. E aí, outro detalhe nosso, para a gente... Poxa, eu sou espírita e eu faço um monte de coisa legal da doutrina na minha vida. O que? A gente precisa saber. Você ora? Ora, a gente vai entrar nisso se eu lembrar. Toma o passe. Tem uma assiduidade, frequenta a casa espírita, pois eu sei que aqui já foi fechado um cerco de luz 1 hora antes de eu chegar. Então, mesmo que eu não estou gostando da palestra, não gostei do jeito que a pessoa me recepcionou lá na frente, eu entro aqui, eu já estou sendo beneficiado com a energia da casa. Ainda mais uma casa dessa que tem um trabalho voluntário diário de atender crianças em vulnerabilidade. Então, quer dizer, estou sendo beneficiado pelo local. E a gente vai para cada local durante o dia, não é não? Às vezes nosso próprio ambiente de trabalho, ele é todo contaminado. E aí eu chego aqui, me beneficio dessa energia. Isso eu sei fazer. O que mais eu sei fazer? Nessa mensagem que eu estou trazendo, da amiga de André Luiz e ajudar ele, na casa dele, como que ela ajuda? Ela vai para uma floresta próxima, pede ajuda para 2 espíritos que aparecem, que não são espíritos parecendo humanos, que eles são bem grandes. Eles manipulam as plantas, dão tanto para ela jogar lá no marido novo da esposa dele. É até estranho falar, né? Ela ficou viúva e casou de novo, né, gente? Aí ele vai lá e ajuda com isso das plantas. E quando você encontra uma mensagem sobre plantas, no livro Nosso Lar, você encontra em outras também. Mensagens no qual a gente não pode desconsiderar, gente. Como você se sente bem perto de uma árvore, perto das suas plantas, como a gente se sente bem na correria do dia a dia, a semana está toda tumultuada, e você às vezes tem 2, 3 potinhos suculentos ali, desse tamanhozinho, mas elas te fazem tão bem. E por que isso? Porque a energia é vida, é eu cuidando de outra vida. Meu Deus, tem gente que fala para mim assim, eu não consigo, Estela, eu mato até a suculenta, ou eu mato de tanta água, eu mato de sede, não tem problema. O importante é que eu estou saindo um pouquinho fora do meu interesse próprio, por mais que eu estou contando que a energia da planta nos beneficia, é como se eu fosse buscar esse benefício, mas eu não entendo por que eu coloco essa responsabilidade na minha vida. Poxa, eu tenho que aguar. Poxa, eu vou comprar um substrato ali para colocar, porque a bichinha está meio feinha. Isso daí já é um passo de quem já ganhou raciocínio. Você não vai ver um cachorro cultivando uma planta. Por mais que muitas pessoas tenham a visão distorcida de que os cachorros e os gatos são que nos ensinam a amar, o Evangelho fica claro para nós na lei do amor que eles ainda não ganharam raciocínio. É justamente por isso que você tem uma cadelinha em casa, você pode trazer outra cadelinha que ela vai aturar. Agora a tua esposa, você não pode trazer outra esposa para morar junto, que ela não vai. Porque a gente ganhou raciocínio. Junto com o raciocínio vem ciúmes, vem inveja, vem intolerância e impaciência. E os cachorros não têm. Então, justamente por isso que eles não nos ensinam a amar. Eles ensinam já o instinto que eles têm. E aí a lealdade. Mas não é amor. Amor de verdade, que é aquele que a gente quer ter quando ficar bem grandão, perto de Jesus. Tem que ter raciocínio junto. Tem que ter um equilíbrio das coisas. Então, quando eu tenho uma planta na minha casa, ou um animal, a doutrina espírita ela deixa claro que é início de amor. É início de que eu já estou saindo fora do meu quadrado, é tudo para mim, eu acordo do meu jeito mesmo, eu como assim, eu vivo assim. Aí você tem uma planta, poxa, eu tenho que aguar. Então eu já estou saindo do meu interesse próprio, já estou fazendo coisas por interesse do outro.
O que mais que a gente pode pensar da doutrina espírita, que são muitas coisas que nós fazemos, e às vezes a gente, por falta de tempo, por falta de estudo, a gente não nos conectamos com a mensagem, mas fazemos, mas é importante saber. Aqui tem água fluidificada, ali vai ter copinho de água, né, Fernando? Tem copinho de água. Por que eu tomo? Por que é importante tomar um copinho de água fluidificada? No livro, Nos Domínios da Mediunidade, que também é da obra de André Luiz, é o 6º livro da série, eles terminam uma sessão dessa, e André Luiz é um espírito que escreve para nós essas mensagens. Aí começa a entrar umas entidades muito iluminadas, e aí o André Luiz fala assim, o que vai acontecer agora? Porque começa a brilhar o ambiente. Aí o espírito que está ensinando ele, Aulos, faz assim, né? Já é acostumado. Não, é o pessoal da água fluidificada. Gente, é bem assim a mensagem. Só que eu li umas 3 vezes. Falei, não é possível, nunca mais na vida. Eu falo, não estou com sede. Não quero água fluidificada. É claro que eu quero. É claro que eu quero água fluidificada. Inclusive, antigamente, nos centros mais tradicionais, né, o pessoal antigo, eles levavam as suas garrafinhas, os seus copinhos para fluidificar. E aí vai passando o tempo, a gente não tem esse costume mais, mas compensa muito. Se você aí está com um ente lá na sua casa, nervoso, preocupado, pré-vestibular, perdeu o emprego, terminou o relacionamento, fluidifica a água para o bendito e leva. E ora, na hora que vai dar o passe final, que é o momento que as entidades entram, terminando a sessão, apagou a luz. Vou falar também por que a gente apaga a luz. E aí terminou, apaga a luz, as entidades vêm fluidificar aquela garrafinha que você levou. E se a pessoa não é da doutrina espírita, você não precisa pegar a garrafinha e levar para a pessoa e falar, né? Ó, toma aí tua água aí que eu tô vendo que você não está bem, eu mandei fluidificar lá no centro. Ninguém gosta disso, né? Você gosta que alguém fala para você, você está encapetado hoje. Você não fica melhor, por isso você fica com mais raiva. Tá nervosinha, hein? Você quer ver me deixar irritado. É falar que eu tô nervosinha, gente. É pior. Nossa, é um negócio muito desajeitado falar para os outros, né? Então eu fluidifico a água para o outro, ofereço, mas não falo nada. Falo, benzinho para você, ó. Não, só levo. E às vezes a gente, por não saber, ou por esquecimento, nós não usamos os benefícios da doutrina na nossa vida. Eu venho aqui, me beneficio e não levo. Ou às vezes nós vemos também pessoas que se beneficiam da mensagem. Ah, minha criança não quer ir no centro. Traz. A criança mora na sua casa, é tutelada sua, a responsabilidade é tua. Ah, mas tá chato. Vai dar só coisa legal para o seu filho? O Livro dos Espíritos, quando ele trata de suicídio, ele entra numa questão bem chata, que é assim, ó, a facilidade leva o homem ao suicídio. E aí eu vejo mães e pais que deixam uma criança poder escolher se ela quer vir no centro ou não. E aqui ela é beneficiada pela energia, pelo encontro do benfeitor dela, porque no celular ela não encontra o benfeitor não, ela encontra um monte de coisa, menos benfeitor. Com o próprio benfeitor, com a agulha fluidificada, com o convívio de outras crianças e por aí afora. Então a gente tem que às vezes tomar a rédea de novo das nossas casas, porque basta só eu vir aqui, é bom eu vir aqui, mas quanto mais integrantes da família você conseguir trazer, melhor. Só que o adulto que convive lá na sua casa, você não consegue convencer na marra. Eu só vou convencer quanto melhor eu chegar do centro. Nossa, está fazendo bem para a pessoa, está fazendo bem para a pessoa. Aí vem. Agora, se eu chegar lá e tentar convencer na marra, a pessoa não vem. Então, eu tenho que mudar, eu tenho que ser uma pessoa que, diante dos desafios, eu sou leve. Diante do momento que todo mundo fica irritado, você não é alienado, nem tem problema na cabeça, mas você não está naquele nível de irritação. Eu sou uma pessoa que eu diminui o meu nível de ciúmes, porque eu sei que ciúmes tem uma tabela bem grande nossa, na nossa frente. Isso é de Jesus, isso não é de Jesus. Dê o nome que quiser para o outro lado. Mas ciúmes não é de Jesus. Então, aí eu controlei o meu nível. Aí eu passo a ser um convite para aquela pessoa que eu quero tanto que venha comigo. Sou menos exigente. O que é ser menos exigente? O meu dedo aponta mais as qualidades, as coisas feitas do que as coisas não feitas.
Então, aí eu sou um convite para a pessoa vir ao centro comigo. Do contrário, eu estou sendo aquela mala. A mala que chega em casa e fala, nossa, falaram umas coisas lá, você que deveria estar lá. Não é. A gente tem que realmente se transformar para virar convite de onde nós frequentamos. Eu falei que eu ia falar sobre apagar as luzes. Por que a gente apaga as luzes? Eu não sei como é que acontece aqui nessa casa, mas eu nunca fui numa casa que acontece diferente. Apaga a luz na hora do passe. Quando era antes do Covid, tinha uns passes mais próximos um do outro. Geralmente a pessoa que está dando passe é instruída a falar para a pessoa virar a mão assim e pensa em Jesus. Pensa em Jesus. Essa mensagem, pensa em Jesus, é porque geralmente, se deixa a luz acesa, eu vou ficar reparando 1 milhão de coisas, porque o nosso poder de concentração é muito baixo, gente. Eu vejo que mães hoje, pais, se preocupam muito com as crianças, porque a criança não está conseguindo estudar, porque ela não... É claro que ela não consegue estudar. Ela acabou de sair de um celular, que ela é touchscreen, ela vê 300 mensagens por segundo, e aí a professora está falando de um negócio eternamente, 30 minutos de um mesmo assunto, a criança já foi para Marte, para Plutão, já voltou, foi para Júpiter, e de vez em quando volta na professora. O poder de concentração deles é muito diferente do nosso quando era criança. E o nosso adulto também agora porque nós temos um monte de informação. Então é muito difícil eu ficar aqui, sentado, concentrado, no momento da prece. É como a pessoa, quem aqui já começou a tentar fazer meditação sabe do que eu estou falando. É um exercício muito difícil. Fica 1 minuto sem pensar em nada. Quero ver. 1 minuto sem pensar em nada. Fala, não, eu fico, Estela, começa então. Dá 10 segundos, você já sabe o que você vai fazer no almoço amanhã. Então, nós temos pouca capacidade de nos concentrar. Por isso que apaga a luz. Porque se deixar a luz acesa, aí a gente não consegue se concentrar. E por que as pessoas falam para nós virar as mãos assim, ó? Assim, como a doutrina é ciência também, foi comprovado para nós, inclusive o passe na doutrina espírita gratuito, e o reiki, ele é institucionalizado. Muitos médicos hoje receitam reiki, ó, vai lá 10 sessões de reiki. Você paga para alguém fazer a imposição de mãos, que na medicina oriental há muito tempo também já fazia. Nos chakras, né, eles fazem. Nós não, nós fazemos o passe assim. E por que a pessoa é assim e a outra é assim? Porque isso é recepção, isso é doação. E aí você vai estudar sobre receber vitamina D do sol. Falar, vitamina D, eu vou fazer uma caminhada no parque, vou tomar sol lá na praia, vou tomar muita vitamina D. Se você não fizer assim com a mão, o poder de absorção teu é muito pouco. Porque a vitamina D entra por aqui. Então, você vai torrar lá no sol, mulherada torra de biquíni lá, fala, nossa, vitamina D pro ano inteiro. Imagina, só queimou a carcaça. Se não fizer aqui, ó, não entra, isso daqui a 10, 20 minutos para tomar o sol. É por isso que no passe a gente vira a mão assim, porque é aqui o canal de receber. Então, se eu estiver desligado de detalhes desses, eu estou sentado, eu me beneficio, sim. Mas é como se você tivesse assim, eu te entrego um copo de água, você bebe só um dedo. Sendo que você pode tomar um copo inteiro, com as informações devidas. E o tanto também que eu tenho de concentração, que eu posso perder na hora que a pessoa vier aplicar o passe, e ela me desconcentrar porque eu não estou percebendo aquela história de pensa em Jesus, eu estou pensando num monte de coisa menos em Jesus. A capacidade de absorção é menor mesmo. Então, alguns detalhes que a doutrina espírita traz para nós, que vale a pena a gente praticar quando vem na casa, quando sai, porque faz todo sentido na nossa vida. Isso daí serve também para a gente usar na nossa casa. Quem de vocês é a pessoa que arruma o seu próprio quarto, ou o quarto do filho? Às vezes, principalmente as pessoas antigas, lá em São José do Rio Preto tem muito. O pessoal acredita em benzedeira. Ou se não, hoje, na própria doutrina, fala, eu vou levar meu filho para tomar um passe, porque o meu filho está muito agitado. E você? Pergunta para a mãe. Não, eu estou bem, eu só estou percebendo que está muito agitado. Então, essa mãe poderia ter feito algo muito lindo na vida desse filho. Um evangelho, às vezes, antes de dormir, porque tem o capítulo 28 aqui do evangelho, é um capítulo inteirinho de prece. Eu faço, vou falar para vocês.
É um desafio, gente. Pode chegar em casa, pensa no problema que você está vivendo. Qualquer tipo, porque todo mundo hoje está vivendo um problema. Nem que seja um dente cariado é um problema. Qualquer problema que você esteja vivendo hoje, você encontra uma prece direcionando para ele. Qualquer um. Então, qual é o problema do meu filho? Ah, meu filho está com sono, agitado. Prece para antes de dormir. Faça ali na cama dele. Aí, meu filho vai para a escola de manhã. O que eu posso fazer? É ele que arruma o quarto? Não, ele é pequeno, sou eu que arrumo o quartinho dele. As minhas mãos têm o maior poder do mundo para uma mãe e um pai. É o poder do amor. Eu vou arrumar aquela cama e eu vou ali dar um passe naquele lugar, naquele ambiente. Mas o que acontece na pauleira do dia? Tchá, 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 tchá. E tudo rápido, e tudo xingando, e tudo estressado, sendo que eu tenho o poder de ajudar muito, até pessoas viciadas. Isso funciona? A benzedeira funciona. Porque eu acredito no poder que tem na mão do outro. Ela nem ama o meu filho. E eu acredito mais na mão dela. E funciona? Claro que funciona. Eu estou pegando o meu poder, estou dando na mão dela. Porque a minha fé nela, na ruda, sei lá como que é a mandinga que faz. E eu acredito também, gente. Porque quando você está com uma criança doente, por exemplo, com o marido doente, alguém doente, você fica meio pneu. Aí você não consegue nem articular uma prece direito. É o momento de eu pedir ajuda. É o momento de eu vir no centro e falar assim, me ajuda, me dá um passo para me equilibrar. Ou eu levo, quer levar na benzedeira, levo na benzedeira. Ou pede para alguém, dá um passo no meu filho, porque eu não consigo hoje. Estou muito estressada, estou muito nervosa, estou preocupada. Tudo bem, mas se eu estou bem, por que eu não uso esse benefício na minha casa? Na comida. Porque a gente cuida tanto da alimentação. Nós cuidamos da alimentação no seguinte sentido. Põe menos sal, põe menos açúcar. O glúten faz mal, a lactose, e não sei o quê, e o óleo. Vai evitar fritura e por aí afora. E na hora que eu estou cozinhando, eu estou pensando em quê? Porque o equilíbrio da nossa mente pode ser a substância necessária para aquela pessoa que vai se alimentar do que eu fiz na alma, não no estômago, não na barriga. Tudo que eu sirvo dentro da minha casa é doutrina espírita. Não estou saindo fora, gente. Tudo isso daqui está nas obras de André Luiz, está na nossa base de Kardec. Somos mantenedores e geradores de energia. Que tipo de energia você gera na tua casa? Porque quando a gente vem aqui, o que acontece? Eu venho, aqui é um lugar de eu ficar mais sereno, buscar um equilíbrio. E por que lá em casa não? E por que lá em casa eu tenho que falar mal daquele, falar mal do outro, ligar a televisão no pior? Você escolhe o pior canal que tem, você liga. Por quê? Porque nós temos essas escolhas, sendo que a escolha... Olha, imagina um dia que já é cotidiano, você sempre liga naquela reportagem, naquele lugar. Há um dia da sua vida você toma a decisão de tomar a rédea da sua vida e começar a fazer o evangelho. Eu quero ver uma pessoa que fala para mim que fez o evangelho 3 meses seguidos, uma vez por semana, fala, não mudou nada. Nossa, quase que eu derrubo o copo aqui, Fernanda. Não mudou nada na minha vida. Duvido, mas duvido com letra em caixa alta. A sua vida muda. Porque nós temos os relatos, por exemplo, de até uma Bíblia aberta assim, ela sai luz de dentro dela. Nós temos que ter... outra coisa, da doutrina espírita, vamos colocar assim. A doutrina espírita não tem aquele santinho que a doutrina que os católicos têm. Não tem aquela imagem, aquelas coisas, né? Sabe por quê? Porque a gente não acredita em imagem. Gente, é claro que nós acreditamos. Tanto que não acredita, que aí você não tem um quadro de Jesus na tua casa, você não tem uma imagem de Jesus, não tem um santinho. Crucifixo. Crucifixo é um negócio que eu saí da ignorância. No livro No Mundo Maior, tem um momento que acontece o desfecho de uma situação muito linda, e André Luiz fica tão comovido que ele vai para fora. Quando ele chega lá fora, para poder chorar da emoção que ele estava, é uma capela. Nessa capela tinha um crucifixo no meio da mesa. O crucifixo irradiava luz para todos os cantos. E aí naquilo a gente pensa assim, quanto que eu já fui preconceituosa com o crucifixo.
Quando eu era criança, eu pensava assim, Jesus morreu naquele lugar. Por que as pessoas levam esse negócio no peito e gostam desse negócio de cruz? Eu não gosto de cruz, não. Para mim, tinha sido um instrumento de tortura de Jesus. Mas é onde as pessoas colocam muitas vezes a fé. E aí a gente encontra no livro, tem aquela sequência de Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, não, Ave Cristo, tem um momento que a menina Lívia, ela está desesperada, está praticamente cega. E ela entra numa casa e a pessoa fala assim, olha, agora a gente vai fazer uma prece, porque tudo quando se referia a Jesus, tinha uma oração, tinha uma prece, ou as pessoas às vezes já tinham crucifixo. E aquilo dava um conforto danado, porque você estava no meio do caos de convivência social. Lá era a lei do mais forte. Quando alguém tinha uma cruz, representava que ela acreditava em Jesus. E aquilo era assim, ai, cheguei. É como se tivesse assim, você caminhou muito sedento e você chegou num lugar que tinha água fresca. Então, um dia, nós fizemos o evangelho na casa de uma pessoa e a pessoa estava muito perturbada. E nesse dia, foi revelado para nós, por meio de um benfeitor, que aquela pessoa que estava perturbada, ela nunca tinha visto Jesus em imagem. Aí o benfeitor ainda disse assim, num aparelho vermelho. Aí eu falei, o que é isso, né? Que o benfeitor está falando. Aí os parentes da pessoa contou para nós, aparelho vermelho é que está anunciado na LX, é um celular que essa pessoa já tem faz 2 anos. Nunca tinha passado na tela do celular da pessoa a imagem de Jesus. Isso é importante, isso é muito importante. O próprio, Richard Simonetti participou de uma sessão com Chico Xavier de desobsessão. E o que a gente imagina de uma sessão de desobsessão? Isso daí nós encontramos até no livro Mensageiros um doutrinador. Nasceu, encarnou, estudou e foi ser doutrinador. Os espíritos incorporam em alguém, espíritos sofredores, raivosos, vingativos. E veio o doutrinador, você não pode fazer isso, meu irmão, em nome de Jesus. Quem assistiu o filme do Divaldo, tem uma mesa dessa muito bonita armada. Explica bem. E aí, o doutrinador conversa ali. O que Chico fazia, segundo Richard Simonetti? Chico só falava Jesus. Falava nada. Chegava o espírito bravo lá, Jesus, 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 até o espírito acalmar. Então, o que o professor Rodrigues, que é o dirigente lá da nossa casa espírita, que hoje ele está com 86, amor? 86 anos, gente, dando palestra para nós de 15 em 15 dias e a cada 5 semanas um curso. Nosso grande professor Rodrigues, ele ensinou para nós algo que eu passei para as minhas filhas. Quando você estiver bravo, no meio de uma discussão, ou prestes a pegar o telefone e falar umas boas, falar umas verdades, fala 3 vezes o nome de Jesus, em voz alta. É claro que se eu estiver num ambiente de trabalho, não sou louca, né, gente? Jesus, 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 não. Vai para o banheiro, fala 3 vezes o nome de Jesus, aí você vai discutir com a pessoa. Você volta a outro. Porque o nome de Jesus realmente tem poder. O nome tem força. No livro A Vida Escreve, tem um momento que eles estão... A Vida Escreve é de Chico Xavier com Valdo Vieira, foi parceria deles, por espíritos diversos. E aí tem uma historinha lá que é assim. Tinha uma construção acontecendo, e os peões, tudo ali, o engenheiro, o arquiteto e tal, e eles tinham que fazer um teste do eco do lugar. Aí ele falou assim, grita alguma coisa aí. Aí um dos rapazes falou, então eu grito. Ele falou assim, confia em Jesus. E gritou. Continuaram ali a reunião, da conversa, da construção. De repente entra um homem atrás e eles já assustam com a figura, porque ele estava armado. E aí ele falou assim, quem gritou de Jesus aqui? Aí o rapaz, né, foi eu. Ele falou assim, você salvou a minha vida, porque eu ia me matar e eu escutei o seu grito e eu não quero mais, e jogou a arma. Isso, gente, é só uma história de tudo que acontece na nossa vida com relação a Jesus. E essa história da imagem, o que eu ensinei para as minhas filhas também? Minhas filhas não, uma tem 6 anos, outra tem 14. Quando minha filha tinha 9 anos, quem tem filho de 9 anos, ou que está chegando a 9 anos, ou que já passou, sabe. 9 anos, o bicho pega. Ela era muito nervosa. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa menina? Imprimi
eu pedi para ela escolher, né? Escolhe aí uma imagem de Jesus que você gosta, na época que ela estava calminha. Ah, ela escolheu 2 imagens de Jesus, eu imprimi, eu colei no guarda-roupa dela, no guarda-roupa do brinquedo. Eu falei, ó, quando você estiver nervosa, eu quero que você venha e olhe Jesus. Eu pensei assim, se funcionar, eram meus recursos. Você não tem uma injeção, né, para dar na pessoa, para a pessoa se acalmar, e você fica nervoso com o nervoso do outro, então tem que fazer alguma coisa. Mandar a criança orar com 9 anos é muito difícil. Ela não vai conseguir alcançar, articular mensagens do coração para a boca para se melhorar igual a gente às vezes é capaz de fazer. Às vezes. Aí, isso correu e um dia eu estava vendo ela fazer uma lição de casa, ela estava muito nervosa. E eu só olhando de longe, né? Deixa a criatura lá. De repente, gente, ela saiu do lugar dela, ela abriu o guarda-roupa dela e pôs a mão na imagem. Virou rotina para ela buscar Jesus. Com 9 anos, ela buscava uma imagem. Com 10, com 11, com 14, hoje ela busca uma prece. Mas se eu desconsidero as imagens, ó, tá gravando, né? Quando tá gravando é perigoso falar as coisas. Tem artistas que eu não sigo, não gosto da música, promiscuidade. É tudo muito chulo e explícito. Aparece a imagem da pessoa do nada no meu celular. Eu sou obrigada a ver essa pessoa quase que dia sim, dia não. Minha filha de 14 tem celular também. E de 14 anos, os conteúdos são muito mais oferecidos do que para mim. Porque eles seguem TikTok, eles vê Reels atrás de Reels. Aí eu não levo imagem para dentro de casa porque eu sou espírita, eu não sou católico. Balela. Quanto mais os nossos filhos verem Jesus, Maria, melhor. O dia que eu mostrei a pintura de Maria, pintura mediúnica de Maria para minha filha, ela se emocionou. Essa minha filha de 14, eu mostrei, ela tinha 12 anos. A verdadeira Maria é a coisa linda, gente. É muito bom a gente entrar em contato com essas coisas assim. Então nós precisamos levar a doutrina espírita de maneira simples para a nossa casa. Quando eu perceber que eu estou fazendo um ensopado nervoso, né, que eu sou a pessoa que cozinha em casa. Eu já tenho que ter uma percepção de autoconhecimento, não só para meu benefício, mas para as pessoas que convivem comigo. Porque se eu sirvo uma comida que eu fiz com muita raiva ali, eu vou atingir outras pessoas. Porque a gente ferve um ensopado, as bactérias, os coliformes fecais, tudo ali, mas não ferve a raiva. Porque a raiva não é da matéria. Então, o que é fluídico fica ali. E o que é fluídico pega nas outras pessoas. Você vai dar um presente para alguém, por que não eu encher de energia aquilo lá? E as coisas pegam energia dos outros, não pega só energia, pega o próprio espírito. A gente tem essa mensagem nos domínios da mediunidade. Eles estavam visitando um museu. Gente, isso daí é impactante. Eu nunca mais comprei móveis usados, e se eu tenho um móvel usado na minha casa, eu faço um evangelho em cima dele para salvar, às vezes, quem está grudado ali. Isso é verdade. Eu tinha um índio que eu trouxe do Japão, de madeira esculpido, que eu comprei num brechó, né? Casa de coisas usadas lá. E ele ficava pendurado ali. Depois que eu li isso daí, eu fui lá e fiz uma prece lá nesse índio, desse tamanhozinho assim, nem sei se tem lá em casa ainda. Eles foram visitar um museu, tinha um espelho de madeira e André Luiz em espírito trazendo as mensagens para nós. E aí, quando você lê as obras de André Luiz, pelo menos quando eu li a primeira vez, eu li com entretenimento puro. Eu não vi a hora, nossa, será que vai acontecer? Será que vai morrer? Será que vai viver? Hoje eu leio um espírito que precisou ficar 3 anos colado no Chico Xavier para afinizar. Um espírito que foi escolhido a dedo, porque ele tinha capacidade de transcrever para nós, mas ele é do nosso tamanho. Não é um espírito muito evoluído, mas não entendeu o que ele fala. As dúvidas que ele tem é a minha. A curiosidade que ele tem é a minha. Tantas vezes André Luiz chamado a atenção. No livro Obreiros da Vida Eterna ele faz assim, sério? Mas e aí? Eles põem a mão no André Luiz, tipo assim, estava entrando na fofoca. Gente, esse cara sou eu. As perguntas que André Luiz estava fazendo lá, antes de ser chamado a atenção pelo benfeitor, era eu. Então, quando eles me relatam que estava no museu,
Aí tinha uma peça lá, um espelho de madeira. Do lado da peça tinha uma mulher. Dá medo, hein? E a mulher... Aí parou 2 pessoas encarnadas para ver o espelho. Ah, né, bonito. A mulher gritava e mandava eles embora. Aí eles falaram assim, nossa, senti uma coisa estranha aqui, gente. Essa peça pode estar na tua casa. A gente tem que orar, porque as pessoas colocam energia em tudo. Aquela fazenda, é a fazenda que é capítulos do livro Ação e Reação. É uma fazenda amaldiçoada? Ah, vamos dizer que sim. A mulher morre e se suicida no lago. O lago que o irmão matou os outros 2 para ficar com a herança. A bendita da fazenda. Aí você vai lá e você compra a fazenda. Crê em Deus, Pai. O que eu faço com isso? Faz evangelho. Você salva os espíritos dali e limpa a sua casa. Você está começando uma empresa, meus amigos falam assim, nossa, aluguei um escritório lá. Falei, vamos fazer evangelho lá. Ou mudei para uma casa nova. Faz o evangelho na casa nova. Não, você só vai rezar se você ficou sabendo que alguém se matou lá no quartinho. Para! Quantas intrigas não acontecem que impregnam na parede? A parede fica impregnada. É por isso que às vezes você chega numa casa linda e você se sente, não estou bem. Porque você já captou espiritualmente que o lugar não tem energia ruim. E às vezes não é dos moradores, é do descuido dos moradores. Do descuido. E o que é descuido? Ah, a pessoa é mal, hein? Descuido, a pessoa... Para, gente. Quando a gente fala de orar e vigiar, o descuido é falar mal do outro. Quem nunca? Ficar irritado com o outro. Quem nunca? Ficar preocupado. Preocupado, gente. Preocupado no livro Missionários da Luz, o cara ia desencarnar muito tempo antes, porque ele é um cara preocupado. Aí fala assim, suicídio... Vai ter um dia na nossa evolução, lá na frente, que você vai ter tanta vergonha de dizer que você é preocupado, quanto dizer que você tem uma doença venérea. Porque é pura falta de fé. Aí você vai estar evoluído e fala, não, eu não posso falar nesse lugar aqui, eu não posso falar que eu não tenho fé. Mas a gente fala que está preocupado assim, ó. Estou preocupado. Então, uma casa onde existem 2 preocupados, qual que é a energia da casa? É só da preocupação? Se ela já mudou, aluguei a casa esse mês, alugou, numa casa dos desavisados. Vocês sabem que a categoria do ser humano é assim, ó. São os despertos, que somos nós, que saímos de casa para escutar conteúdo de vida eterna, que às vezes eu nem vou usar hoje, vou usar sabe Deus quando. Somos despertos. Mais desperto ainda, quem já está num trabalho voluntário. Quem já está fazendo algo pelo outro desinteressadamente. Despertos. E os outros são os maus, os corajosos, que fala mesmo, que pega o microfone, que instiga a briga e violência. Você bota uma foto lá que você fez, eu vim aqui no centro, achei o trabalho lindo. Eu vou ali, eu faço um videozinho. Gente, que coisa linda, eles atendem criança. Me falaram que dão pão com presunto e queijo. Para criança aqui, meu Deus, eu quero isso daqui. Aí... vem, eu filmo, eu ponho na internet. Você sabe que tem gente que vai falar assim, o que a mão esquerda dá, a direita não mostra. Tem mimimi pra coisa boa. Eu não estou filmando a criança, falando, a criança aqui carente, tá vendo a criança carente? Eu estou ajudando você. Qualquer coisa que você faça do lado do bem, os maus são corajosos, eles martelam a gente. E os bonzinhos? Bonzinho tem que fazer as coisas quietinho, porque a gente é bonzinho, a gente é humilde. Para! A gente tem que ser mais corajoso. Tomar a rédea de ser Jesus mesmo. Jesus, vem cá. Você caminhou comigo, aquela mensagem lá da areia, né? Na dificuldade, era você que estava caminhando comigo, que você deixou os passos na areia, agora eu quero caminhar do teu lado. Isso é estar com Jesus. Isso no livro dos Espíritos é perguntado, Kardec pergunta, né? Sobre o bem e o mal, e eles dizem que o mal é mais audacioso, é mais corajoso. Eu não sou uma pessoa boa, maravilhosa, mas eu não sou mal. Então eu quero ter mais coragem. E quando eu uso essa coragem, eu não sou uma justiceira. Mas quando você é tocado de fazer algo, a gente tem que fazer. Outro dia, de vez em quando eu arrumo umas encrencas com animais, gente. Mas por que Deus me mostrou aquilo? Estou lá no bosque de São José do Rio Preto com as minhas filhas. Feliz, contente, vendo os bichinhos. De repente, eu vejo um moleque do lado da mãe jogando pedra no jacaré.
Tudo bem uma pedra. Tudo bem 2 pedras, aguento. Gente, ele estava na 5ª pedra já. Aí eu falei, não estou aguentando isso não. Falei, menino, vontade mesmo era de dar né? Ô menino, por que você está jogando pedra no jacaré? É para acordar ele. Ele não acorda. Ah, gente. Aí eu falei assim, cadê a tua mãe? Aquilo eu falei assim, ai, você é o justiceiro do mundo, mas você não aguenta. Você vai deixar então? Porque eu sou uma pessoa da paz, eu não arrumo confusão. O mundo está perdido. Deus ajuda o homem pelo homem. Tem hora que eu tenho que intervir. Tem hora que eu tenho que ficar quieto. Outro dia eu quase levo uma enxadada porque o homem estava batendo no cavalo, lá em Rio Preto. Aí eu passei com o carro e eu não procuro encrenca, mas às vezes o nosso benfeitor faz assim, não faz. Você está andando, é para todo morador de rua que você ajuda? Não é. Por quê? Porque tem uns que você é tocado, tem outros que não. E quando você é tocado é porque você é um convite para ação. Semana passada mesmo, eu e o Alciander na rua, não tinha nada no carro, mas nós 2 estávamos tocados pelo rapaz. O Alciander deu um Trident para ele, que tinha, era o que tinha. Porque ninguém mais hoje em dia anda com dinheiro, né? E era o que tinha, e nós 2 estávamos tocados. Aí a gente dá o Trident, fala uma mensagem bacana, a pessoa pergunta o nome, pronto, o semáforo abriu e fomos embora. Isso às vezes, é o meu tamanho de ser bom. Aí eu estava com meu carro, de repente meu olho vira, o homem cacetando o cavalo, gente. E naquilo, eu não aguento. Cada um tem uns níveis dentro de si, né? Eu não, judiar de criança, idoso e cavalo não, e animais demais, né? Aí eu falei, ô meu senhor, na maior educação, é claro que não vou caçar encrenca, né? Ô senhor, não faz isso não, né? O bichinho aí, ele falou assim, eu vou te dar uma paulada na cabeça. Aí eu liguei para a polícia, mas que eu liguei para a polícia, eu liguei. Que eu saí com medo também, eu saí, porque vai que aquele doido. Aí, gente, o que eu faço? Eu fiz uma prece para o benfeitor do cavalo. E funciona? A minha filha viu um bichinho abandonado esses dias e na minha casa não tem condição. Nós estávamos sem celular para tirar foto e botar aí que está perdido em algum lugar. Eu falei, vamos rezar. Parei, vamos rezar para o bichinho lá. Não tem o que fazer, mãe, não tem o que fazer, vamos rezar. Por que vamos rezar? No livro Cartas de uma Morta, que é da mãe do Chico, eu fiquei muito impressionada com essa mensagem. Ela vai visitar lugares, Saturno, lugares. E ela vai para um lugar que... tem 2 coisas legais de contar desse livro. Ela vai para um lugar onde é treinamento de ser anjo. E o que a gente acha que você vai ser anjo? Eu vou ser anjo, eu morrer, eu vou ser anjo dos meus filhos. Eu morrer, eu vou ser anjo da minha mãe, vai nada. Imagina, gente, a minha mãe morre. Aí eu oro para ela, ô mãe, meu marido está tão chato comigo. Ela vira, gente, uma sogra fantasma, menos um benfeitor. Ela vai ficar brava com o genro. Ela ainda é mãe. Então o que precisa para eu virar anjo? Não que eu não possa orar para minha avózinha, para minha mãe, claro que eu posso, porque tem os espíritos afins, na medida do merecimento e capacidade dele, ele te ajuda, livro dos espíritos. Mas que é um benfeitor, livro dos espíritos também, categoria sublime de espírito, sublime. A gente é meia boca, eles são sublimes. Aí a mãe do Chico está nesse lugar que treina anjo de guarda. Sabe qual que é o treinamento? Para planta. Cada planta tem um benfeitor. Eu grifei, tirei foto, mandei para minha cunhada, a Viviane, que vem aqui. Ô, Viviane, lê isso. Ela, eu não acredito. Aí eu li de novo, falei, caramba. Imagina você lá, vai, sementinha, vai, cresce, vai, vamos. Isso, arrebentou, vai. Não, chupa o sol, chupa a água. Assim. E aí eu vejo um animal perdido, eu acho que ele está perdido. E eu não tenho o que fazer, aí eu sofro. Não pode sofrer. No livro Obreiros da Vida Eterna, Dimas desencarna por sentimentalismo. Um dos detalhes. Ele acaba... gente, vocês desculpa, não sei se é o baço, algum órgão dele é danificado, porque ele entrava em contato com muitas famílias carentes. Aí ele ajudava. E sempre tem alguém que, fora da carência da matéria, tem uma pendenga ali. Quem faz trabalho voluntário nessas frentes sabe. O que ele fazia? Ele levava para dentro. E aí, ele sofria muito com isso.
Cuidador e protetor de animal não vai conseguir pegar todos. Se ele entrar no sentimentalismo, ele sofre. E esse sofrer prejudica. Então, o que a prece faz conosco? É o que eu posso fazer agora. E é muito? É gigantescamente muito. Extremamente muito. E aí a gente se livra do sentimentalismo, pratica o espiritismo ou o cristianismo. Eu falo espiritismo, sabe por quê? Eu nunca li isso em outra obra. Só li em obras espíritas. Coisas que a gente pode fazer aí fora, que a gente parece pensar assim, nossa, eu vou resolver se eu for lá no centro. Não, e fora, eu consigo ter os mesmos mecanismos, basta eu ter fé, acreditar, entender, estudar, e eu chego muito longe com isso, gente. E não dá mais tempo de falar outras coisas, que tem uns 300 mil, mas agora eu vou chamar o Ociander para fazer a prece, para você ganhar um pouquinho de bônus hora, amor. A Fernanda falou para eu fazer, eu falei, vou nada, eu chamo o Ociander, vem aqui fazer a prece, então. Agradeço a todos, muito obrigado pelo carinho, Jesus abençoe todos nós. Boa noite a todos. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, que alegria estar aqui nessa casa tão abençoada, em mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos em torno das tuas lições, trazendo para nossa responsabilidade o destino de nossa vida. Nós desejamos muito, mestre, entrar em cooperação contigo, favorecendo as energias bondosas que circundam o nosso mundo, colaborando com a tua seara através da nossa tomada de atitude em favor de nós mesmos, através do benefício que nós pudermos executar na nossa vida e na vida de quem nos rodeia. Desejamos muito, mestre, entrarmos em uma sintonia de bondade, de afeto, de paciência, de generosidade, que nós possamos enxergar os nossos irmãos como pessoas carentes como nós, em busca de redenção, em busca de ascensão, em busca de felicidade. E com isso, nós passamos a não sermos mais meros coadjuvantes nessa vida, e passamos a sermos colaboradores da obra de Deus, nosso Pai. Que tenhamos essa capacidade, mestre, sempre fortalecidos pelas tuas vibrações afetuosas e de grande fortalecimento do nosso íntimo. Quero abençoar cada pessoa aqui presente nessa casa espírita tão abençoada e tão querida, nosso querido Iefrax, estendendo essas bênçãos a toda a cidade de Potirendaba, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, e desejando que, de nossa parte, como espíritas, possamos continuar agindo na produtividade do bem, relevando desequilíbrios, perdoando ofensas, colaborando para a boa sintonia desse planeta, tentando o máximo possível utilizar a nossa inteligência e a nossa sensibilidade para transformar a nossa vida e o ambiente em que nós convivemos num pedaço do céu aqui na terra. É isso, Mestre Jesus. Te agradecemos por saber que o Senhor nos inspira a tudo isso. E desejamos muito encontrar, nesse trajeto, saúde para o nosso corpo físico, bons relacionamentos, boas práticas e a felicidade que está ao nosso alcance. Na tua bênção, Senhor Jesus. Muito obrigado por mais uma noite. Que assim seja.